Bom, bom dia a todos. Abra um livro na página 184, que vamos completar o assunto iniciado semana passada sobre o título. Cadê o título? Esqueci. A colonização portuguesa, certo? Vamos continuar as capitanias hereditárias. Como eu disse para vocês antes, as capitanias hereditárias que sobreviveram foram a de São Vicente e Pernambuco. As demais, elas não resistiram a problemas internos e externos, o que levou ao fim esse modelo político-econômico, né? Foram vários os fatores, né? Principalmente os constantes conflitos entre indígenas e portugueses, além do fraco sistema de comunicação e transporte e a falta de recurso para o fortalecimento dessa capitania. A autonomia dada aos donatários começou a gerar problemas para a coroa portuguesa, cuja autoridade passou a ser questionada, né, a ser contestada. Que a galera ficou, por que eu devo pagar a uma coroa portuguesa, pagar tributos a um rei, se a gente não vê esse rei, se a gente não vê melhorias na nossa comunidade, digamos assim. E aí a galera começou a questionar, e aí começaram a descumprir a carta de doação, porque eles começaram a vender as terras essas que somente pertenciam a Portugal, né? E aí tudo começa a entrar em crise, né? Menos São Vicente e Pernambuco. Bom, o modelo de capitanias hereditárias organizado por Portugal não funcionou bem no Brasil, principalmente por conta da autonomia que o governo, né, que Portugal deu aos donatários. E eles passaram a enfrentar a coroa portuguesa, descumprindo a carta de doação e o foral. Em 1548, Portugal criou outro modelo de administração política chamado de governo geral, né? No qual a coroa portuguesa centralizava a administração e exercia um enorme controle sobre os aspectos sociais, econômicos e políticos do Brasil. E aí, Portugal também... Deixa eu ver se tem alguém aqui entrando, Não. E também criou um novo documento chamado regimento. Né? Esse regimento, ele tinha as principais funções de combater o comércio ilegal do pau-brasil, de criar vilas e cidades, de fundar engenhos de cana-de-açúcar, de pacificar as relações entre indígenas e portugueses. Estudo de lei em casa, vocês vão precisar também para fazer além a tarefa, e é necessário que a gente esteja. Quem está com o áudio aberto, fecha para não atrapalhar. Além dessas obrigações, ainda tinha a questão de organizar a administração da colônia brasileira. E para isso foram criadas várias funções, né? Que foi o ouvidor-mor, responsável pela aplicação da justiça, provedor-mor, que tinha a responsabilidade de tomar conta das finanças e das cobranças de impostos. Tia, tem assadeira aqui? Oi? Gente, quem está com o áudio aberto está atrapalhando, porque eu paro a aula pensando que tem alguma pergunta sobre o assunto e no fim não é. E o capitão Mor, que tinha a função de defender os limites territoriais brasileiros. Com tudo isso, o que a metrópole visava, através desse governador geral, era controlar politicamente a colônia, né? De exercer um domínio sobre as atividades econômicas. Mas a galera, se lembra que eu falei para vocês?
Essa galera que foi formadora das capitanias hereditárias já tinha mau hábitos em Portugal, mau hábitos que não conseguiu. Gente, Rebeca e Aine, vocês estão conseguindo me ouvir? Tayla, você saia agora. novamente. Consegui agora, Pronto, então vamos lá. Bom, como eles já tinham mau hábito, esses habitantes, né? Que esses mau hábitos perpenduram até os dias atuais, né? Eles tentaram fugir desse controle, né? Buscavam obter favorecimento do funcionamento público a fim de evitar pagamento de impostos e tributos. Essa prática se chamou clientelismo. Aí vem, em 1572, o modelo político de governadores gerais foi novamente modificado, né, por Dom Sebastião, que se tornou rei de Portugal. E aí ele diz que haverá 2 governos gerais, um em Salvador e outro no Rio de Janeiro. Né? E em 1578 surge a primeira capital do Brasil, que é, quem sabe, qual a primeira capital do Brasil? Salvador. Salvador. Muito bem, Salvador. Ô, Israel? Tá me ouvindo, Israel? Oi, sabe? Deixa eu ver sua carinha bonitinha, que já que você é aluno novo, eu não te conheço. Não, porque eu não ouvi direito, não. Oi, deixa eu ver você. Já que você é aluno novo e eu não te conheço. Ô, professor, será que a senhora pode repetir? Porque o sistema de Wi-Fi aqui é tão ruim que sempre que eu ligo o microfone, fica ruim, não ouvi nada. Pronto. Dá para você colocar a sua foto, abrir seu vídeo para eu ver você? Pera aí. Se tiver descabelado, não tem problema. Ai, que fofinho! É porque eu não tô onde eu tava. Então você é aluno novo. Tá me ouvindo? Me ouviu? Agora tô. Pronto, tô dizendo que quer dizer que você é aluno novo. Exatamente. Seja bem-vindo. Eu sou Adriana Maia, vou trabalhar com você Geografia e História, certo? Qualquer dúvida é só perguntar. Tá, obrigado. Nada. Então vamos lá. Continuando. Na página 186. Sim, lembrando que Salvador foi a primeira capital do Brasil. Depois foi quem? Rio de Janeiro. E depois, que é o atual? Brasília. Muito bem. Deixa eu colocar aqui que Máximos chegou agora. Pronto. Então, na página 186, a gente pode ver um gráfico aí mostrando, ó. Nós temos o governador-geral, que era responsável e auxiliado por todos esses aí que vocês estão vendo, né? Pelo provedor-mor, ouvidor-mor, capitão-mor, né? Seguido pelos donatários das capitanias hereditárias e governadores das capitanias da coroa, né? Seguidos pelas câmaras municipais. Bom, nós temos aí nessa brincadeira 3 governadores gerais, certo? Foram os principais, não quer dizer que só tenham sido esses 3, mas foram os principais, que é Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Tomé de Souza assumiu o governo geral do Brasil em 1549 até 1553. E ele estimulou a vinda dos jesuítas, que eram chefiados pelo padre Manuel da Nóbrega, na intenção de
educar religiosamente esses indígenas, né? Como sempre, né? O homem branco achando que a religião dele é a melhor do que as demais. Foi também responsável pela criação do primeiro bispado em 1552. Providenciou a vinda de mudas de cana-de-açúcar para a agroindústria açucareira, a escravização dos negros para serem usados como mão de obra nas plantações de cana e fundou a primeira escola do Brasil em Salvador. Em 53, ele retorna para Portugal e é substituído por Duarte da Costa. Alguma dúvida até aí? Não. Pronto. Duarte da Costa. Ele assume de 1553 a 1552. Ele estimulou a vinda de mulheres portuguesas para casarem no Brasil com a finalidade de aumentar a população. Também trouxe o jesuíta José de Anchieta, que foi o grande responsável pela catequização indígena no Brasil. O grande episódio marcante durante o seu governo foi a invasão francesa no Rio de Janeiro em 1555. Né? Desde 1503 que os franceses vinham passeando, digamos assim, pela costa litorânea brasileira, né? Contrabandearam o pau-brasil, tentaram implantar uma colônia no Rio de Janeiro, né? Mas não deu certo. Quando chegou em 1555, né, a expedição francesa comandada por Villegagnon chega à Baía de Guanabara e ocupa a Ilha Rasa. 2 anos depois, a invasão era consolidada com a chegada dos reforços comandados por Bois-le-Comte, né, de novos contingentes de colono e pela aliança dos franceses com os nativos tamoios, que se organizaram na Confederação dos Tamoios. Né? E aí, chega o fim do governo Duarte da Costa, com problemas com a igreja, com problemas com a mão de obra indígena, né? Com problemas com a invasão francesa. E aí, não dando conta de resolver tudo isso, ele volta e é substituído por Mendes Sá. Mendes Sá foi terrível. Bom, Mendes Sá, ele inicia a expulsão dos franceses da França Antártica, né, do Rio de Janeiro, em 1560. Os franceses enfraquecidos foram derrotados e se refugiaram entre os nativos tamoios na floresta. O forte de Coligny foi destruído e quando os portugueses voltaram para Salvador, os franceses voltaram, reconstruíram o forte e aí Mendes Sá voltou para Salvador esperando o seu substituto, que era Dom Luís de Vasconcelos. E esse Dom Luís trouxe novos jesuítas, foi morto aqui no Brasil, já em terras brasileiras, pelos huguenotes, que eram os protestantes franceses. Os 30 jesuítas que vinham com Dom Luís de Vasconcelos foram assassinados, né? E esse episódio fica chamado de 30 mártires do Brasil. Agora você vê, né? 30 mártires do Brasil. Nem chegaram ao Brasil e já foram considerados mártires. Com a morte de Mendes Sá, o Brasil foi dividido em 2 governos. O norte da capitania de Ilhéus para o norte, com sede em Salvador, tendo como governador Dom Luís de Brito de Almeida, e do sul, da capitania de Porto Seguro para o sul, com sede no Rio de Janeiro, tendo como governador Dom Antônio Salema. Bom, desses 6 governadores gerais, os mais importantes foram Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Certo? Sim.
Alguma dúvida aí, galera? Não. Então, vamos voltar para o capítulo 7. Página 167. Eu coloquei no diário da escola as páginas que serão consideradas revisão para prova, certo? Então, essas questões que a gente vai falar agora pertencem ao capítulo 7, as grandes navegações e o sistema mercantilismo. Ou vocês preferem, já que a gente está dando o capítulo 8, né, a colonização portuguesa, responder agora as páginas 192 até 197, e depois vocês respondem as páginas do capítulo 7. O que é que vocês acham? É melhor do capítulo 8 e depois responde a 7, não é isso? Ô, mãe! Oi, filho. Pede pra mãe ali a ver o WhatsApp dela lá no computador, que a mulher tá me ligando aqui. Eu tô em aula. A mãe de Marcelo. Eu tô ouvindo tudo, mamãe. Então, vamos para a página 192, tá bom? Depois vocês olham lá no portal, na parte do diário, as atividades que é para responder. Para a semana que vem, nós fazermos a correção, ok? Vamos lá. Poxa! Que Foram ódio. características dominantes da colonização portuguesa na América. Letra A. Pequenas unidades de produção diversificada, comércio livre e trabalho com... Pro, deixa eu pegar o lápis. É que eu sou rápida. Eu não tô Página 192, Rebeca. Israel, é o seguinte. O capítulo, ele tem muita atividade a ser feita. Então, o que é que eu estou fazendo a partir dos últimos capítulos? Eu divido as páginas em 3. Na primeira aula, na segunda aula e a terceira parte, onde tem geralmente escrito vestibular Enem, eu deixo para depois, quando a gente vai fazer a revisão para o teste ou para a prova. Então, não preciso mais ficar passando revisão no caderno, porque tem essas páginas com revisão para o vestibular. Então, a gente faz elas, entendeu? Pronto, página 192. Ó, são 5 alternativas, eu vou dar sempre 3, tá bom? Deixa eu beber um pouquinho de água aqui que minha garganta... Eu tô com a garganta inflamada, tá doendo? Bora lá. Primeira questão. Foram características dominantes da colonização portuguesa na América. Letra A. Pequenas unidades de produção diversificada, comércio livre e trabalho compulsório. Letra B. Grandes unidades produtivas de exportação, monopólio do comércio e escravidão. Letra C. Pacto colonial, exploração de minérios e trabalho livre. A resposta é letra A, B ou C? Quem se arrisca? E. E? Espera aí, rapidinho. Professora. Oi. Matheus respondeu a letra B. Alguém tem outra resposta? A. A. Então, quem acertou foi
Mateus, letra B, grandes unidades produtivas de exportação. Que exportação foi essa? De açúcar. Monopólio do comércio e, infelizmente, escravidão. Então, marquem quem não marcou ou consertem quem marcou errado. A letra B de bola. Chutou e foi gol. A colonização brasileira, no século XVI, foi organizada sob duas formas administrativas: capitanias hereditárias e governo geral. Assinale a afirmativa que expressa corretamente uma característica desse período. Aine, eu estou na página 192. Rebeca, isso aí, Rebeca, valeu. Então, letra A. As capitanias, mesmo havendo um processo de exploração econômica na maior parte delas, garantiram a presença portuguesa na América, apesar das dificuldades financeiras da coroa. Letra B. Aine, saia e volte. Letra B. As capitanias representavam a transposição para as áreas coloniais das estruturas feudais e aristocráticas europeias. Letra C. As capitanias, sendo empreendimentos privados, favoreceram a transferência de colonos europeus, assegurando a mão de obra necessária à lavoura. Então, a segunda questão, letra A, B ou C? C. Letra B? Alguém tem outra opção? Matheus, não, por favor, não, Matheus. Eu tenho não. A resposta correta é a letra A. Olha aí, ó. As capitanias, mesmo havendo um processo de exploração econômica na maior parte deles, garantiram a presença portuguesa na América, apesar de todas as dificuldades financeiras que a coroa vinha passando. Terceira questão. Para a semana, eu vou colocar todas essas respostas no portal, viu? Sim. Mas vocês façam, que é para ter noção do que vocês estão sabendo do assunto para fazer uma boa prova. Terceira questão. Pronto. Rebeca falou a letra A, só que não deu para eu ouvir. Ô, meu amor, desculpa. Parabéns. Terceira questão. A colonização portuguesa no Brasil é caracterizada por uma ampla empresa mercantil. Gente, o negócio já começou a marcar aqui que eu só tenho menos de 10 minutos, viu? É o próprio Estado metropolitano que, em conjugação com as novas forças sociais produtoras, ou seja, a burguesia comercial, assumem o caráter da colonização das terras brasileiras. A partir foi... Esse negócio de 10 minutos acontece com toda professora, você pode passar de boa. Ele desliga. Semana passada ele desligou. Foi porque na professora falou assim, ó, essa aula não tem mais tempo. Aí eu apertei OK e continuou. Foi? Vamos ver, né? Se a gente conseguir, a gente continua. Vou lá. A partir daí, os dois elementos, Estado e burguesia, Gabriela colocou história ou geografia, porque ainda está com geografia e eu estava com história. Gente, hoje é segunda, a aula de hoje é o quê?
E se eu estou falando de colonização portuguesa, é o quê, gente? História. Estou no computador, Enzo. A partir daí, os dois elementos, Estado e burguesia, passam a ser os agenciadores coloniais e, assim, a política definida com relação à colonização é efetiva através de alguns elementos básicos que se seguem. Dentre eles, apenas um não corresponde ao exposto no texto. Deixa eu ver isso aqui. Peraí, que esse negócio está confuso, essa questão. A colonização portuguesa no Brasil ela é caracterizada por uma ampla empresa mercantil. Né? É o próprio Estado metropolitano que assume o caráter da colonização das terras brasileiras. A partir daí, o Estado e a burguesia se tornam agenciadores coloniais. Define em relação à colonização é efetivada através de elementos básicos. Então, quais são os elementos básicos que não correspondem à colonização portuguesa? Letra C. O vértice definidor reside no monopólio comercial. Letra D. A função histórica das colônias será proeminente no sentido de acelerar a acumulação de capital comercial pela burguesia mercantil europeia. Ou a letra E. A produção gerada dentro das colônias estimula o seu desenvolvimento e atende às necessidades do seu mercado interno. O que é que ele quer dizer com isso? Que uma dessas aí não está dentro da colonização portuguesa no Brasil. Qual é a resposta? Letra C, Olá. D ou E? Ah, tá. É. Alguém mais? Não entendi muito bem, não, mas acho que é assim. É a letra E. Não, na realidade, Matheus, ele dá 5 opções e, dentre elas, uma não faz parte dos elementos, das características mercantil da colonização portuguesa, entendeu? Então, por que a letra E? Porque ele fala assim, ó, a produção gerada dentro das colônias estimula o seu desenvolvimento. Mentira! A produção gerada dentro das colônias eram todas exportadas, né? Todos para o mercado externo e seu dinheiro enviado para Portugal. Entendeu? Conseguiu entender, Entendi. Matheus? Entendi. Bom, quarta questão. Coloquem-nos naquela Europa anterior ao século XVI, isolada dos trópicos, só indireta e longínquamente acessíveis. Imaginemos lá como de fato estava, privada quase inteiramente de produtos que, se hoje, pela sua banalidade, parecem secundários, eram então prezados como requintes de luxo. Tome-se o caso do açúcar, que, embora se cultivasse em pequena escala na Sicília, era artigo de grande raridade e de muita procura. Até nos enxovais de rainhas, ele chegou a figurar como dote precioso e altamente prezado. Dote é um dinheiro que se paga quando você vai casar, entendeu? A colonização do Brasil, a partir do século XVI, permitiu à coroa portuguesa usufruir das vantagens trazidas pelas riquezas tropicais. Qual dessas abaixo caracteriza a economia colonial brasileira? Letra A, monopólio comercial, monocultura de exportação e predomínio das grandes propriedades rurais. Letra B, livre comércio, indústria do vestuário, trabalho livre e o predomínio das pequenas propriedades rurais. Letra C,
liberalismo econômico, trabalho assalariado, monocultura canavieira e o predomínio das grandes propriedades rurais. Qual a resposta correta? Letra A, B ou C? Dessa... Oi, Enzo. Peraí, rapidinho. Letra A, professor. Ei, Muito bem, Matheus. ei. Letra A. O monopólio, só Bem, ele Matheus. que produzia, só ele que podia produzir. Monocultura de exportação, um único cultivo, e esse cultivo não era para consumo do país, era para fora. E predomínio das grandes propriedades rurais, os grandes engenhos. Parabéns, Matheus. A letra B jamais poderia ser. Não havia livre comércio, não havia indústria, né? Não havia trabalho livre. E muito menos não havia predomínio das pequenas propriedades rurais. Certo? Eu tenho 2 minutos. Deixa eu ver se eu consigo a questão 5. Ó, quando terminar a aula, vocês continuam fazendo essa atividade. Semana que vem eu vou publicar no portal todas as respostas para vocês corrigirem as respostas de vocês. Não peguem a resposta direto de lá antes de vocês lerem e Ô, responder. professora, Oi, Israel. eu não vou poder colocar lá simplesmente por 2 anos. Eu não tenho o livro. Na verdade, são 3. Eu tenho o livro e não sei que página é. E até hoje não recebi o link pro portal. Pronto. Então, o que é que você vai fazer, Israel? Já que você tem acesso à internet, você vai pesquisar e copiar no seu caderno sobre a colonização portuguesa. Certo? Ô, Enzo, por que ele é sortudo? Porque não tem um livro para fazer a atividade? Que horror, Enzo! Vocês têm tanta coisa hoje e vocês não sabem aproveitar. Que absurdo. É por isso que o Brasil está assim, de mal a pior. Porque vocês, ao invés de quererem estudar, né? Não querem. Como é que vão ser médicos, vão ser dentistas, como é que vão ser outras profissões aí tão importantes? Um atendente, um telefonista. Tem que estudar, gente. É uma coisa que ninguém tira da gente, é o estudo. Você entendeu, Israel? Faça uma pesquisa sobre a colonização portuguesa no Brasil. Não entendi nada porque aqui onde eu tô, tá, digamos que chovendo, minha net está horrível. Pronto, depois você pergunta a Ine ou a Rebeca que elas estão conseguindo me ouvir e vão